Alguns meses atrás, viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um casal de Santa Catarina dita regras de como os imigrantes de outras regiões do país devem se comportar se quiserem se mudar para lá. A polêmica deste vídeo é de que o casal foi acusado de xenofobia, uma vez que disseram como se Santa Catarina fosse um paraíso e que as pessoas que vêm de fora, na maioria das vezes, vêm para estragar o estado em que elas vivem. Você já se perguntou por que muitos estados do sul do Brasil são considerados xenofóbicos? Ou por que é tão comum ver na internet relatos de pessoas de outros lugares que dizem ter sofrido racismo nessa região? Ou já se perguntou de onde surgiu a ideia de separar o sul do restante do Brasil? E se eu te disser que tudo isso está diretamente ligado com a migração de europeus para o nosso país, principalmente durante o século XIX? E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Olá, aqui é o Cronos e neste canal eu falo sobre geografia, história, geopolítica e atualidades. E neste vídeo vamos conhecer a história da imigração europeia para o nosso país, focando especialmente na imigração alemã para os estados do sul do Brasil e entender como e por que ela está diretamente relacionada com episódios de racismo e xenofobia atuais. Existem três pontos que explicam a imigração em massa de europeus para o Brasil. Durante o século XIX, principalmente durante os primeiros anos, a Alemanha e a Itália estavam passando pelo seu processo de unificação, o que tornava essas terras locais de instabilidade política, econômica e social, trazendo guerra e fome para suas populações. Isso fez com que essas pessoas começassem a procurar novos lugares do mundo para recomeçar a vida, como por exemplo países como Estados Unidos e Brasil, especialmente após 1850. Eles eram atraídos por promessas de terras, liberdade religiosa e melhores condições de vida. A escravidão no Brasil, apesar de ter sido abolida oficialmente apenas em 1888, durante todo o século XIX já começava a apresentar um declínio, seja por pressões externas, como na Inglaterra, ou seja pelo avanço de ideias abolicionistas durante todo o século. O fato da escravidão já estar em declínio favoreceu um aumento do trabalho assalariado, utilizando em sua maioria mão de obra imigrante, com especial expressão na expansão da economia cafeeira. O terceiro ponto é que, desde os tempos iniciais da colonização, o sul do país nunca foi uma região muito ocupada ou densamente povoada, e o Império sabia que era necessário ocupar a região tanto por motivos econômicos, mas também por motivos políticos, uma vez que a região da Bacia do Prata era de interesse estratégico para brasileiros, argentinos e uruguaios. E é aí que o governo imperial começa a ceder e a facilitar o acesso à terra a esses imigrantes recém-chegados, para que pudessem produzir e garantir o uso e a posse do território por parte do governo imperial, criando assim as primeiras comunidades. Existe também um quarto ponto obscuro nessa história, que foi uma tentativa real do governo imperial de embranquecer a população. Vamos pensar. Estamos falando de uma época onde a maioria da população brasileira era de origem indígena e africana. Porém, com a chegada dos imigrantes brancos vindos da Europa, o governo esperava que esse quadro populacional mudasse, uma vez que, para os padrões da época, uma nação civilizada era aquela que as pessoas eram brancas, exatamente como nos países europeus. A imigração alemã no Brasil começou oficialmente em 1824, durante o reinado de Dom Pedro I. Naquele ano, cerca de 39 famílias alemãs chegaram à então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, fundando a colônia de São Leopoldo, considerado o berço da imigração alemã no Brasil. Ao longo do século XIX, dezenas de milhares de alemães chegaram no país, especialmente após 1850. Eles eram atraídos por promessas de terras, liberdade religiosa e melhores condições de vida. Muitas dessas promessas, infelizmente, não se concretizaram, e os imigrantes enfrentaram enormes dificuldades: isolamento, doenças, falta de infraestrutura e conflitos com populações indígenas locais. Mesmo assim, eles resistiram e trabalharam duro para construir comunidades sólidas e organizadas. Com o tempo, fundaram colônias que dariam origem a cidades importantes nos dias de hoje, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e também em alguns pontos do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. A contribuição alemã pode ser vista de forma clara em diversas cidades brasileiras. São Leopoldo, fundada em 1824, é considerada a primeira colônia alemã do Brasil. Blumenau, em Santa Catarina, fundada por Hermann Blumenau em 1850, é hoje um dos maiores centros de cultura germânica na América Latina. Joinville, também em Santa Catarina, apesar de ter recebido suíços e noruegueses, ela foi fortemente influenciada pelos alemães e é atualmente a maior cidade de Santa Catarina. Pomerode, fundada por imigrantes na região da Pomerânia, ela é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. E Nova Friburgo, que embora tenha começado com colonos suíços, ela recebeu grande número de alemães ao longo de sua história. Ao longo de décadas, os descendentes de imigrantes alemães conseguiram manter uma parte significativa de sua cultura, ao mesmo tempo em que se integraram à sociedade brasileira. A língua alemã e seus dialetos, como o Hansrückisch, me perdoem caso eu pronunciei errado, ainda são falados em algumas comunidades do interior, embora estejam em declínio nas gerações mais jovens. Na arquitetura, o estilo enxamel, feito de madeira e barro, é um dos símbolos mais visíveis da influência alemã, especialmente em cidades como Pomerode e Blumenau. A culinária também é um ponto alto. Salsichas, chucrute, joelho de porco, bolos como a cuca e o Apfelstrudel, além da cerveja artesanal, que se tornou parte da identidade do sul do Brasil. As tradições religiosas e educacionais também foram mantidas. Os alemães trouxeram o luteranismo, criaram igrejas e fundaram escolas que valorizavam a disciplina, o ensino técnico e a organização comunitária. Talvez a maior manifestação pública da herança alemã no Brasil sejam as festas típicas. A mais famosa delas é, sem dúvida, a Oktoberfest de Blumenau, que começou em 1984 e hoje é a maior festa alemã das Américas, reunindo mais de 500 mil pessoas por edição. Essas festas, além de celebrarem a herança cultural, movimentam a economia local, atraem turistas e ajudam a fortalecer o orgulho das comunidades. Entretanto, apesar de todas essas coisas boas que a imigração trouxe, infelizmente é comum associarmos os estados do sul e as populações dessas cidades como separatistas ou xenofóbicas. E isso muito se dá devido ao fato de que, no início, estes imigrantes criaram comunidades verdadeiramente compromissadas em manter a sua cultura e tradições vivas, em contraste com a cultura de outras regiões do Brasil, o que de fato não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. É justamente por esse orgulho do passado que a cultura sulista permanece viva e deve sim ser preservada. Muitas dessas comunidades permaneceram isoladas, mantendo idioma, religião, arquitetura e costumes próprios. Isso criou, por um lado, um orgulho cultural legítimo, mas por outro lado, fomentou uma visão de nós contra eles em relação ao restante do Brasil. Vale lembrar que alemães também foram alvo de xenofobia, especialmente em períodos de guerra. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve forte repressão. Escolas em alemão foram fechadas, falar a língua era proibido em público e colonos foram perseguidos como inimigos internos. Devemos entender que realmente existem grupos extremistas e que estes não devem ser aceitos, uma vez que vão contra a igualdade e acabam prejudicando e manchando a imagem das verdadeiras pessoas que estão preocupadas em manter as tradições do passado vivas. Eu mesmo sou nascido e criado em Minas Gerais, porém morei alguns anos no sul do país e posso dizer com precisão de que fui muito bem recebido e tratado lá. Isso porque eu entendia que deveria respeitar a cultura local e suas respectivas tradições. A polêmica sobre o casal do vídeo viralizou justamente porque toca no ponto sensível, a ideia de que certos brasileiros são melhores do que os outros por sua origem étnica. O casal enaltece a herança alemã como diferencial, mas ignora que os próprios alemães foram alvo de perseguição no Brasil
e que o progresso do Sul também contou com o trabalho de negros, indígenas e outros grupos minoritários. Portanto, precisamos sim reconhecer, valorizar e preservar a cultura dessas regiões, mas nunca dar espaço para grupos de pessoas que usam dessas tradições para tentar justificar uma superioridade cultural. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Te peço para se inscrever no canal e ficar atento para as próximas atualizações. Obrigado e até mais. Até a próxima.